Senhoras e senhores, finalmente chegou o dia tão esperado onde nós vamos finalmente falar sobre Vingadores Ultimato. Esse filme aí que vem com o objetivo de pôr um ponto final na história que começou há 11 anos atrás, lá no primeiro Homem de Ferro, e que agora chega numa conclusão épica e grandiosa. Bom, para começo de conversa, esse vídeo aqui não vai ter spoiler nenhum. Se você ainda não viu o filme, pode ver esse vídeo sem problema nenhum, fica tranquilo, porque eu não vou dizer nada do que acontece na trama. Isso é um desafio, porque é difícil falar sobre Vingadores Ultimato sem dar nenhum spoiler, porque o material de promoção e os trailers foram bem discretos nesse sentido, eles não entregaram muita coisa da história, e a própria trama do filme, ela é cheia de caminhos tomados de maneira inesperada, cheia de surpresas e reviravoltas. Quando a gente acha que o filme vai para um caminho, ele vai para outro caminho. Quando acontece alguma coisa que a gente até espera que vai acontecer, essa coisa acontece de uma maneira inesperada, então pega a gente de surpresa. E eu não vou criar nenhum tipo de suspense nesse vídeo aqui não. De cara eu já vou dizer que eu gostei muito do filme, mas gostei muito, muito mesmo. Pra mim ele consegue encerrar com chave de ouro essa história toda, essa grande saga cósmica do universo da Marvel. Como todo mundo sabe, imagino eu, esse filme ele se passa imediatamente após os eventos do Guerra Infinita, que, pra quem viu Guerra Infinita, spoiler de Guerra Infinita, sabe que o filme termina com o Thanos estalando os dedos e com isso fazendo desaparecer metade da vida do universo. Esse filme aqui, o Vingadores Ultimato, ele me surpreendeu de primeira porque ele investe num clima bem mais melancólico do que os outros filmes da Marvel. Ele é um filme bem mais triste. Sim, existem, claro, aquelas piadinhas que a gente pode esperar nos filmes da Marvel, mas essas piadas elas surgem em momentos muito pontuais. Aqui e ali o filme joga uma piada quando é propício jogar uma piada. Uma coisa que me incomodou um pouco no Guerra Infinita foi que no final do filme, quando todo mundo morre, eu confesso pra vocês que eu, pessoalmente, não senti muito o impacto daquelas mortes porque eu imaginei que tudo aquilo fosse ser revertido no próximo filme. Se aquelas mortes são revertidas nesse filme aqui ou não, eu prefiro não contar pra não entregar nenhum spoiler. Mas o que eu posso dizer é que até mesmo isso que eu tive com Guerra Infinita é compensado no Ultimato, porque o Ultimato ele consegue estabelecer uma atmosfera que se concentra nas consequências emocionais daquelas mortes pros personagens. O que eu quero dizer com isso? Esse filme, principalmente no primeiro ato, eles exploram muito o luto do Thor, do Capitão América, do Homem de Ferro, do Hulk, da Viúva Negra, do Gavião Arqueiro, diante de tudo aquilo que eles perderam no final do filme anterior. E a gente sente isso. Embora ele seja um filme da Marvel, existem momentos onde os personagens eles choram, onde eles lembram dos entes queridos que eles perderam com um pesar imenso, e você sente, mais do que tudo, a amargura da derrota. Eles se sentem derrotados, eles se sentem traumatizados por eles não terem conseguido impedir o Thanos no final do filme anterior. É interessante você descobrir como é que o mundo teve que se adaptar às perdas que aconteceram no final do filme anterior, como é que a sociedade teve que caminhar depois disso. E mais do que isso, como todo mundo sabe, esse filme aqui, ele é uma grande celebração desse trabalho de mais de 10 anos que a Marvel fez, com mais de 20 filmes, etc. Então é claro que nesse sentido, o filme acaba se tornando uma grande comemoração, e ele remete a momentos emblemáticos de outros filmes e várias homenagens. Esse filme, ele é um grande fanservice, essa é a definição perfeita. E isso geralmente seria algo negativo, mas o que me surpreendeu mais ainda nesse Ultimato aqui é perceber como que o filme ele consegue se assumir como um grande fanservice, mas encaixar isso de uma maneira orgânica dentro da história. Os momentos onde o filme ele alude a momentos emblemáticos de outros filmes estão sempre conectados à trama, à urgência da trama. Os personagens eles estão no meio de um objetivo e no meio desse objetivo eles acabam, enfim, relembrando coisas que aconteceram no passado, tendo memórias, esse tipo de coisa. Então o filme ele consegue encontrar desculpas eficazes dentro da narrativa para poder aludir a tudo que a gente viu anteriormente. Sem contar que ao fazer isso, o filme ele acaba pondo à prova todo o apego que a gente teve, que a gente construiu ao longo desses mais de 20 filmes. Então, ao rever esses momentos, ao reencontrar os personagens, ao ver os personagens em certas situações, a gente se pega emocionado. A gente se vê muito investido, porque foi um investimento de mais de 10 anos. E chegar nesse filme, você tem uma recompensa. Esse filme
ele se concentra muito nos Vingadores clássicos, Capitão América, Homem de Ferro, Hulk, Thor, Viúva Negra, Gavião e tal. E esse filme, ele consegue fazer um bom trabalho com esses personagens. É interessante você ver como que eles estão num momento de vida completamente diferente dos momentos de vida que eles estavam nos Vingadores 1, por exemplo. Lá no filme dos Vingadores, no primeiro lá do Joss Whedon, era uma época mais inocente, era uma época mais leve, mais colorida. E aqui nesse filme você sente o impacto que o tempo pesou nesses personagens. Você sente como que eles sentem saudade daquele passado. O Homem de Ferro, o Tony Stark, o Robert Downey Jr., ele trata o personagem como uma criatura egoísta, mas ao mesmo tempo com muito medo, depois de tudo que ele experimentou. E é compreensível isso. E aos poucos ele vai conseguindo quebrar isso de uma maneira bem útil para a história. O Capitão América, que é vivido pelo Chris Evans, ele continua imbuindo aquele senso de heroísmo que sempre foi muito especial para o personagem. A Scarlett Johansson consegue, com a Viúva Negra, junto com o Jeremy Renner como Gavião, eles conseguem construir personagens que você sente que eles estão amargurados, que eles estão traumatizados, que eles sentem o peso de terem passado por tudo que eles passaram. E tem dois personagens específicos nesse filme. Eu posso contar, eu acho, que é o Mark Ruffalo como Hulk e o Chris Hemsworth como Thor. Eu não vou contar como que eles estão nesse filme, mas eu posso dizer que eles encontram nuances novas, nuances diferentes para esses personagens que a gente não conhecia até então, e eu curti, achei divertidíssimo. Além disso, ainda tem, claro, o Thanos, né, que foi o grande destaque do filme anterior. Um medo que eu tinha em relação a esse Ultimato foi a falta de destaque que o Thanos ia receber, porque no filme anterior, o grande mérito do Guerra Infinita, pelo menos pra mim, foi o fato de que a gente estava vendo uma história sobre super-heróis contada a partir do ponto de vista do vilão. E isso foi uma subversão bem-vinda para aquele filme. E isso não ia acontecer aqui no Ultimato. Mas aqui nesse filme, ainda assim, o Thanos continua a ser um vilão imponente, ameaçador, detestável, que você quer ver ele sendo impedido de uma vez por todas, e ele funciona muito bem. E a performance do Josh Brolin, através de performance capture e tal, continua funcionando muito bem nesse sentido. É um filme realmente muito emocionante. Ele tem 3 horas de duração, mas você sente que ele não tem barriga nenhuma. As 3 horas de duração são costuradas muito bem através da montagem, que é super complexa. Ela tem que lidar com vários personagens, lugares diferentes, situações diferentes e atmosferas diferentes, e ela consegue criar uma harmonia fantástica para essa narrativa. Tem um ritmo muito bom para essas 3 horas de duração. E uma coisa que me surpreendeu foi que os filmes da Marvel, de um modo geral, eles não costumam me emocionar. Eu me divirto, eu rio e esse tipo de coisa, eu gosto dos personagens, mas eles não costumam me fazer me sentir arrepiado. Aqui no Ultimato, eu fiquei arrepiado em vários momentos do filme. Lá no terceiro ato do filme, não vou dizer o que acontece, mas é uma sucessão de momentos catárticos que me empolgaram. É interessante porque muitos filmes da Marvel sempre me incomodaram, o Homem de Ferro 2, o Homem-Formiga, Capitã Marvel, sempre me incomodaram porque eu sempre tinha a sensação de que eu tava vendo não filmes, mas trailers de 2 horas para um filme que parecia nunca chegar. Bom, esse filme chegou. E o que eu posso dizer é que valeu muito a pena. É isso, agora eu quero saber de você, o que você achou de Vingadores Ultimato, diga aqui nos comentários, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. E é isso, um grande abraço e até a próxima.